A paz do Senhor Jesus. Estaremos dando início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, de número 6, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. O texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 60, versículo 18, que diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, de 1 a 4, e do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 9. Bom, já na nossa introdução, entendemos que a obra na qual fazemos parte é Deus quem dá o crescimento espiritual, os recursos materiais, o tempo e o desejo em nossos corações para realizá-lo. Então, nós vamos aqui entrar no nosso primeiro tópico. Deus responde às orações de Neemias. Neemias envia emissários, Deus envia emissários a Neemias. Bom, a Bíblia vai nos dizer, logo no começo do capítulo 1, que no 20º ano do reinado de Artaxerxes, Anani, um dos irmãos de Neemias, volta de uma viagem de Jerusalém. E Neemias pede informações a Anani com respeito àqueles que ficaram em Jerusalém. E a descrição de Anani, daqueles que ficaram na cidade, é aterradora, é desanimadora. Ele diz que quando ele estava lá, ele viu os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias recebeu essa notícia, ele se entristeceu muito, porque ele sabia que o povo que ele estava sofrendo. O povo estava em muito grande miséria e em desprezo. E Neemias começou, a partir desse momento, a orar e interceder pelo povo e jejuar. E a Bíblia vai nos dizer que depois de alguns dias, aproximadamente 3 meses, quando Neemias foi apresentar uma taça de vinho perante o rei, porque Neemias era copeiro do rei, e naquela época era muito comum os reis daquela época serem acometidos de envenenamento por algum opositor para tirá-lo do cargo de rei. E muitas das vezes os reis tinham as pessoas especiais, específicas, para experimentar a comida, para experimentar o vinho. E a responsabilidade de Neemias era muito grande. E Neemias, após experimentar o vinho, ele deu o vinho ao rei. E o rei observou e percebeu que Neemias estava triste. Muito triste, porque todas as vezes que Neemias estava na presença do rei, o seu semblante era um semblante de alegria, de paz. E o rei percebeu que havia algo diferente. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente, não é isso senão tristeza de coração. Então temi em muito grande maneira. E disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Então o rei, a partir desse momento, o rei ouve aquilo que Neemias está dizendo e se prontifica em ajudar Neemias na reconstrução de Jerusalém.
Mas nós vamos ver nessa situação que tudo é o mover do agir de Deus. Deus já havia preparado Neemias com aquela notícia, Neemias ora, Neemias jejua e se prepara, uma grande guerra espiritual, e a partir desse momento Deus desperta o rei para que pudesse enviar Neemias de volta a Jerusalém e marca a ele um tempo, pede a ele um tempo, e Neemias pede ao rei carta para dar aos governadores daquele lugar, e pede também que ele possa liberar uma carta para Asaf, para ele enviar material para a reconstrução dos muros, das portas. E o rei, de bom grado, envia não somente a Neemias o material, mas envia também chefes do exército para proteger Neemias. Então nós vemos que a oração de Neemias, ela surgiu efeito. E nós vamos ver o seguinte, ao chegarem após viagem de 3 meses, Neemias viu o templo pronto, mas também encontrou uma desorganização, grupo de pessoas e uma cidade indefesa, sem muros para protegê-la. Antes do exílio, Israel possuía um próprio idioma, um rei, exército e identidade. Nesse momento, eles não possuíam quaisquer dessas coisas. A maior carência dos judeus era a de liderança, e não havia quem lhes mostrasse por onde começar, e qualquer direção a tomar para a reconstrução da cidade. Quer dizer, eles não tinham um líder e ninguém que desse uma direção para que eles pudessem recomeçar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Bom, no ponto 2, ainda no ponto 1, diz o seguinte: talvez você não tenha as habilidades específicas de Neemias, ou até mesmo pense que está em uma posição onde não pode fazer para Deus nada. Mas existem 2 formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fale com Deus, seja uma pessoa de oração, ore ao Senhor, tenha essa comunhão com o Senhor, o hábito de orar, sempre conversar com o Senhor. Permita que Ele entre em sua vida e compartilhe com Ele suas preocupações, seus sentimentos, seus sonhos. Segundo, seja uma pessoa que ande com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprendeu nas Escrituras Sagradas. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através de sua vida. Então, quando nós começamos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas e estamos disponíveis, Deus certamente nos usará. Neemias chega a Jerusalém. A Bíblia vai dizer que assim que Neemias chegou em Jerusalém, ele durante a noite ele saiu sozinho e observou como estava a situação de Jerusalém. Ele saiu numa cavalgadura e observou tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. E ele viu o estado da cidade. E a Bíblia vai dizer que Deus colocou no seu coração o que ele deveria fazer. Um projeto para que Neemias começasse a reconstrução dos muros, para que pudesse reconstruir as portas que estavam queimadas a fogo. E aquilo que Deus colocou no coração de Neemias, a Bíblia vai dizer que Neemias ele não contou isso para ninguém. Ele ficou guardado com aquela revelação de Deus em seu coração. E guardou e esperou o momento certo para contar aquilo que Deus tinha já colocado em seu coração. Então é muito importante, irmãos, que nós possamos também tomar essa passagem de Neemias como lição para a nossa vida. Há coisas que nós não devemos falar para qualquer pessoa. Há coisas que nós não devemos contar a ninguém aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas guardar e colocar em prática. E conforme nós vamos colocando em prática, Deus vai abençoando e a obra vai prosseguindo. Porque muitas das vezes nós falamos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, os projetos que Deus tem colocado em nosso coração,
E muitas das vezes nós encontramos oposições, barreiras, críticas. Muitas das vezes aquilo acaba nos desanimando, mas quando nós guardamos aquilo em nosso coração e começamos a colocar em prática, confiando no Senhor, as coisas começam a andar. E aqui vai dizer que Neemias, em determinado tempo, ele reuniu os cabeças, os sacerdotes, e contou o plano, e disse tudo aquilo que Deus havia feito quando ele estava indo na presença do rei, das cartas que foram entregues pelo rei para os governadores, as cartas que foram entregues para Asaf, para que o material todo fosse doado para a reconstrução de Jerusalém. E o povo, quando ouviu isso, aqueles que estavam ao seu redor, os cabeças, quando ouviram isso, se animaram e convocaram o povo para se levantarem, para se despertarem, para fazer aquela obra que era de restaurar os muros e as portas de Jerusalém. E eles começaram a reconstruir justamente pelos muros que estavam em frente às suas casas. Cada um era responsável pelo muro que estava de frente à sua casa. E nós vamos ver também, ainda no tópico 2, é muito importante observar que, em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristezas, ele queria ver esse problema como eles viviam. Daí, ele nada fala, enquanto não compreendesse a situação segundo a sua perspectiva, sentindo o que eles sentiam. Muitas das vezes nós olhamos a situação e queremos criticar, mas não nos colocamos no lugar daqueles que estão passando dificuldade. É muito importante nós termos esse mesmo sentimento, assim como houve em Cristo Jesus, para que nós possamos também nos compadecer e ajudar os nossos irmãos. Bom, aqui no tópico de número 3, aqui nós vamos falar sobre a tática de Neemias. A tática de Neemias era engajar todos os judeus na obra da edificação, para que todos pudessem trabalhar. E um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um uma função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração do crente de grande alegria. A maior alegria que nós temos, irmãos, enquanto nós estamos aqui nessa terra, é fazer a obra de Deus. É um chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, ore ao Senhor, peça a Ele, que com certeza Ele vai te mostrar para qual finalidade Ele tem te chamado, porque todos nós temos um lugar certo nesta grande obra do Senhor, nessa grande comissão. Bom, passando aqui para o tópico 4, levantamento dos muros provocou oposição. Iniciada a edificação dos muros. Nós entendemos, irmãos, que todas as vezes que nós colocamos a mão no arado, todas as vezes que nós tentamos fazer alguma coisa para o Senhor, nos empenhamos, temos um projeto, saímos do projeto para consolidar este desejo, é certo que nós vamos encontrar oposições. Muitas das vezes aqueles que estão ao nosso redor e muitas das vezes aqueles que estão de fora. Mas é importante que nós venhamos a perseverar, porque oposições surgem em todos os campos. E nós, como estamos na presença de Deus, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos enfrentar de frente os inimigos que possam aparecer. E sabendo disso, nós temos armas que o Senhor disponibiliza ao nosso serviço. Nós temos a oração, que é a comunhão com Deus, temos o jejum, temos a palavra e a obediência e andar na presença de Deus. Com essas ferramentas nós venceremos todos e qualquer obstáculo. Foi assim com Neemias. Ele inventou a oposição de Tobias e Sambalate, mas ele perseverou e obedientemente ele conquistou a sua vitória. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo número 2, no versículo de número 19 até o versículo 20, diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio,
zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o Deus que fará prosperar, e nós, seu servo, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nesta justiça, nem memória em Jerusalém. Então, Neemias era um líder, mas ele tinha a convicção do seu chamado, daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, da confiança da obra que Deus tinha dado a ele a responsabilidade para realizar. Neemias era um grande líder, e aqueles que estavam ao seu redor esperavam ver nele essa mesma capacidade. Então Neemias aqui ele vai dizer que aqueles que se opunham à obra de Deus, eles não poderiam ter parte nesta obra e nem memória em Jerusalém. Assim foi para estes homens. Bom, entrando aqui também no número 5, top 5, o muro foi solenemente inaugurado. Aqui na inauguração do muro, a lição vai dizer que os sacerdotes, os levitas, eles se santificaram, eles se consagraram para que pudessem fazer esta comemoração, essa inauguração dos muros de Jerusalém. E aqui nós vamos ver também que aqueles que foram separados para a inauguração solene desse muro foram divididos em 2 grupos. Depois que os muros já estavam construídos, Neemias dividiu 2 grupos. Um vinha de um lado, outro vinha de outro, todos sobre o muro, e se encontravam em frente à casa de Deus. E ali eles se alegravam de grande maneira. E a Bíblia vai dizer que a alegria destes judeus era tão grande, mas tão grande, por ter terminado esta grande obra, que o seu alarido, o júbilo de alegria deles se ouvia em lugares muito distantes, porque era muito grande a alegria desses homens. Assim, quando nós começamos a fazer a obra de Deus e temos a convicção de que Deus está justamente nos orientando, nos guiando para que possamos alcançar a vitória, e quando nós a alcançamos, a nossa alegria ela é em dobro, ela é multiplicada, porque nós sabemos que não fomos nós apenas que vencemos, mas vencemos pelo Senhor, porque o Senhor nos deu essa vitória. E o povo aqui se alegrava muito. E aqui, para fechar, nós temos o tópico número 6, que vai dizer o seguinte: os muros trazem ensino simbólico e importante, né? A Bíblia fala da salvação como muros. No versículo 26 de Isaías, no capítulo 26 de Isaías, no versículo 1, vai dizer o seguinte: os teus muros chamarás salvação. Não, perdão. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrem, que se abrigam dentro dela. Então, a Bíblia está dizendo que a salvação é como um muro. Se nós estivermos protegidos dentro dos muros da salvação, nós vamos estar seguros. Mas se nós sairmos para fora desses muros de proteção, que são os muros da salvação, nós estaremos à mercê do nosso inimigo. E a Bíblia diz: que comunhão tem as trevas com a luz? Não é? Ninguém pode servir a 2 senhores, ou odiar um e amar outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Isso são reflexos daquelas pessoas que querem sair da proteção do muro. Quando nós saímos da presença de Deus, nós estamos vulneráveis, estamos à mercê do inimigo de nossas almas, e nós não temos mais aquela proteção divina. Então é muito importante que nós venhamos a conservar a nossa salvação, nós lutarmos por ela, para que em momento nenhum venhamos a perdê-la, né? Estando dentro dos muros seguros da proteção de Deus, da proteção do Espírito Santo. Porque quando nós perdemos essa proteção, o inimigo certamente ele vai ter a autoridade e a liberdade de nos atacar e de vencer toda e qualquer batalha que nós enfrentarmos. Bom, para fechar essa lição,
né? O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração, né? Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para ele. Isso está registrado em Gálatas 6,14. Né? E podemos assim fazer as nossas palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, em Filipenses 3, versículo 7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Né? Mateus 6, versículo 10. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão em seu ventre. João 7, versículo 38. Que nós possamos ser assim como Neemias, né? Nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso redor e fazer de tudo para que a salvação seja o alvo, não somente o nosso alvo, mas o alvo daqueles que estão ao nosso alcance, levantando as muralhas, fechando as brechas, não deixando que o inimigo tenha acesso, mas que ele possa ser impedido pelas muralhas da salvação de chegar até nós e nos levar à perdição, nos deixar em desespero e em grande miséria, porque o pecado é o causador da grande miséria da humanidade. Que assim Deus te abençoe. Ficamos aqui nessa nossa lição, no término dessa lição, né? Que você possa refletir nesta lição muito gloriosa que se encontra no livro de Neemias. Se você puder, leia o livro de Neemias. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Até mais.